está chegando agora, Ação Nacional hoje está conversando mais sobre a nova emenda, sobre a nova lei que engloba empregados domésticos, né? E uma infinidade de funções aí, né? Não só as empregadas e empregados, como também caseiros, cuidadores de idosos e outras funções, motoristas, jardineiros. Quem participa com a gente é Dr. Marcelo Chaim Schoff, que é juiz da 5ª Vara do Trabalho de Campinas, e Dr. Valmir de Fani, que é advogado trabalhista. O que você achou da nova PEC das domésticas? O que você acha? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Participa com a gente, tá? Os contatos estão aí aparecendo na sua tela, você pode mandar e-mail, você pode ligar ou ainda deixar seus comentários nas redes sociais que a gente tira as dúvidas aqui, tá bom? Durante o programa. E a gente conversava sobre a questão do horário dentro de casa, dessa coisa se as casas de família, né, viraram empresas, a gente sabe que é um pouco diferente disso, mas o horário é consenso, ele tem que ser respeitado. Como é que a gente faz para controlar na íntegra isso? Tem gente já falando de relógio ponto em casa, doutor. É um exagero? Na verdade, obrigação de controle escrito, formal, não existe. Não é? Para empresas em geral, a obrigação de controle, ela aparece acima de 10 funcionários. Antes disso, não. No âmbito doméstico, o que a gente está falando de controle, isso tem sido muito comentado, é porque não tem outra forma de você saber quanto que a empregada trabalhou. É muito diferente. Até a prova, quando se tem uma ação judicial, é difícil. Quem trabalha junto com o doméstico, quem que vai ser testemunha, se não for um membro da família ou a doméstica única que trabalha naquela empresa? Então, o que se coloca é uma sugestão de transparência, que se anote, que se controle o ponto através de um documento simples, de anotação de horário de entrada, saída e de intervalo para refeição. O famoso livro ponto é a solução? Seria o livro ponto, ou cartão de ponto, ou folhas de ponto mesmo, impressas, não há um formato específico, né? Alguém comentava esses dias que acabaram nas papelarias as folhas de ponto, os livros de ponto padronizados, etc. É um desespero desnecessário, não é? Esse controle é importante que se faça, é importante para que seja transparente, para que as duas partes tenham ciência do quanto que se está trabalhando, que isso seja anotado de uma maneira simples, direta e efetiva, com horários corretos, sem modificação, sem ajustes, né? Não fiz intervalo, mas vou anotar aqui. Tem que ser correto para que seja transparente e se possa cumprir. Tem que ser diário. Se anota. Diário, sem dúvida nenhuma, e assinado. Não é? Sempre que se anota, é a própria empregada que vai fazer a anotação, ela anota diariamente, confere e assina. Hoje, né? De quanto que é a jornada? A jornada básica é de 8 horas diárias e no máximo 44 semanais. Se a gente puder dividir isso, de segunda a sexta-feira são 8 horas, mais 4 horas aos sábados, nós chegamos aos 44 semanais. Existe a possibilidade de, por um acordo escrito, simples, se pegar as 4 horas do sábado, colocar no meio da semana. Dividir pelo meio de semana. Daria 8 horas Pode e 48 minutos, ou de segunda a quinta, 9 horas e 8 horas às sextas. Fechando 44, é possível. Essa distribuição dentro da mesma semana é possível, desde que seja acordado. Banco de horas também? Banco de horas é uma compensação que existe na CLT, existe na lei, maior. Banco de horas, você tem até um período de 1 ano para compensar. E isso, na legislação, existe negociação coletiva, entenda-se, negociação com sindicato. No âmbito doméstico, essa negociação, existem sindicatos representativos de empregados e empregadores não em todos os locais, mas isso depende ainda de efetivação. Eles têm que negociar, e essa negociação, por enquanto, nós não temos, não é? Apesar de ser um dos direitos que já estão efetivados. O banco de horas precisaria da negociação coletiva. Eu acredito que no âmbito doméstico, como é mais difícil, a jurisprudência, ou seja, os julgados, que vão ter que se acostumar, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, cada um vai ter que dar uma interpretação, a gente tem que interpretar de uma maneira a ser efetivo. Nós temos que entender que no âmbito doméstico nós temos que tolerar alguns ajustes, de uma maneira mais maleável do que se estivéssemos tratando de empresa. E vale para os dois lados essa maleabilidade, né, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. Doutor Valmir,
Aumentou a procura pelo advogado nessa hora? Porque muita gente tem dúvida, a gente que está aqui tem também. As pessoas estão procurando mais por aconselhamentos de como fazer esse acordo de uma maneira mais correta, um contrato direitinho? Tem procurado no escritório alguns, não só conhecidos, como os clientes também que têm empregada, vêm perguntando para mim como é que ele vai ser de agora em diante, com as empregadas. O meu conselho está sendo o seguinte, se não tem contrato escrito, formaliza um contratinho específico, qualificação de quem está contratando, nome da empregada, os documentos, a jornada que vai ser desenvolvida, se vai ser de segunda a sexta. Eu estou indo até um pouco mais além, colocando a compensação já porque se ele trabalhar 10 horas num dia, ele compensando dentro da mesma semana não vai gerar hora extra. Então, fazendo um tipo acordo de compensação semanal. Pode fazer. Estou equiparando como se fosse um da CLT, né? Que eu não vejo dentro do princípio da boa-fé, não vai ter prejuízo nessas condições. Hoje eu trabalhei 10 horas, mas se dentro da mesma semana eu trabalhei 2 horas a mais, mas amanhã eu saio 2 horas mais cedo. Então, eu tiro dentro da compensação, que é permitido ao empregado também, de empresa. Então, eu acho que se nós estamos falando em questão de igualdade, eu acho que eu já estou orientando nesse sentido. Segunda, sexta, jornada, horário de entrada, forma de anotação. Para mim, eu já coloquei para alguns clientes, colegas, falei assim, olha, é um caderno simples. O dia, a hora, entrada, horário de almoço, saída, e pede para ela assinar na frente, de preferência, até que o próprio empregado anote. E o patrão, no final, dá o aval embaixo. O empregado também tem dúvida? Também procura seus direitos nesse momento ou está sendo a dúvida maior ainda por parte dos patrões? Eu acho que está sendo por parte dos patrões, dúvida maior. Porque está sendo, para os empregados eu vejo que eles já estavam esperando esses direitos, né? E a informação é muito ampla. Antes até de ter a PEC, a empregada de casa falava assim, não, mas a partir de mês que vem eu já vou ter esse direito. Vou ter Eu falava, mas calma, não foi aprovado ainda. Então gera uma certa expectativa. E hoje, como já está aprovado, acho que entrou em vigor hoje, dia 4, né? E a expectativa para os empregados acabou. A expectativa maior agora é dos empregadores, saber como é que vai ser de agora em diante. Por isso que ainda até na reportagem falou que está tendo demissões. É por causa dessa expectativa, está achando que de hoje para amanhã eu já vou começar a pagar multa de 40% por estar dispensando, vou ter que depositar fundo de garantia, vou ter que indenizar horas extras de todo o período dos últimos 5 anos, e não é assim. Isso que eu queria saber, porque quando a gente fala de empregado doméstico, existe sempre aquela pessoa que é de confiança. Muitos trabalhadores estão há muito tempo dentro de uma família, de uma casa, né? Trabalham-se há muitos anos dentro de uma mesma casa. Num momento como esse, se não só por esse motivo ou por algum outro ocorre algum desligamento, o patrão, o empregador, ele tem que pagar todos esses direitos que a gente está dizendo aqui agora da nova PEC ou ela não é retroativa? Não, tem duas situações, ao meu ver. Primeiro que a lei do fundo de garantia e a dispensa com multa de 40% ainda não está regulamentada, precisa de regulamentação. Certo. Não teve uma lei que ainda revogou a anterior que tirou a opção do empregador fazer o recolhimento do fundo de garantia. Então não tem obrigatoriedade ainda. A partir do momento que ter essa obrigatoriedade, aí sim nós estamos falando numa multa de 40%, que é equiparado à dispensa em justa causa. Está falando aí do recolhimento mensal obrigatório de 8%, que não é o caso até agora. A única obrigação que tem hoje o empregador é recolher a previdência em cima do salário que está sendo pago. E o que, a priori, assim, já a partir de agora, que vai começar a vigorar, é o pagamento da hora extra. Sim. A jornada já está limitada, 8 horas e 44 horas semanal. Se nós temos essa opção de ter essa compensação até, olha, eu tive que ficar 1 hora a mais hoje, mas amanhã eu posso entrar 1 hora mais cedo, se está regulamentado, desde que esteja num contrato de trabalho. Faz um contratinho por escrito. Tem que fazer um contratinho. A meu ver, tem que fazer um contratinho, empregado autorizando esse tipo de compensação. Tá. Doutor Marcelo, e cuidadores de idosos? São muitos casos, né? Quando a gente fala trabalhadores domésticos, existem também os cuidadores de idosos. Tudo isso que a gente falou vale para esse caso também? O trabalhador doméstico abrange todo trabalhador direcionado à família, que presta serviço para a família ou para a pessoa, sem fim lucrativo. Então, abrange também. Na minha opinião, o cuidador de idoso vai ser talvez uma das situações mais difíceis de ser tratada. Se nós visualizarmos o seguinte, uma pessoa que carece de necessidade de auxílio constante, normalmente contratam
profissionais de maneira muito parecida com enfermeiros, em jornada 12 por 36. Dia sim, dia não, trabalhando 12 horas. E aí nós teremos, para cuidar de um idoso 24 horas por dia, 4 empregados domésticos. Sem dúvida nenhuma, isso acaba sendo oneroso. E pior, nós estaremos diante de uma jornada de 12 horas, mesmo sendo dia sim, dia não, que o máximo que a gente tem é 8, podendo prorrogar por 2. Não pode prorrogar mais que isso. A jornada de 12 por 36, ela acaba sendo tolerada quando tem negociação coletiva em empresas, por exemplo. Não é? No âmbito da saúde, que foi até a origem da negociação coletiva disso. A negociação coletiva para doméstico, para cuidador de idoso, para essa área de enfermagem, de cuidados pessoais, eu não tenho perspectiva de que venha tão rápido. Então, volto a falar, eu acho que um acordo nesses termos, mesmo particular, para suprir essa situação, creio eu que tem que ser tolerado pela Justiça, tem que ser aceito de uma maneira mais flexível, porque realmente, se colocarmos muitas exigências para isso, acaba se inviabilizando o próprio cuidado a um idoso ou a um enfermo que precisa de um cuidador. Daquela ajuda. A gente está recebendo uma dúvida da Edneia Tavares. Obrigada, Edneia, pela sua participação. Ela quer saber o seguinte, se ela pode contratar uma empregada doméstica em regime de meio período e, nesse caso, quantas horas semanais seriam de trabalho? Tem como a gente já responder isso para ela? Tem. O trabalho doméstico, ele pode ser contratado por um período inferior. E a remuneração do trabalho, nós temos sempre a garantia do salário mínimo, ela pode ser proporcional ao tempo efetivamente trabalhado. Isso não há problema nenhum em se fazer. Então, vamos imaginar que se contrate uma trabalhadora para metade da jornada legal, não é? 4 horas por dia, e que se pague de maneira proporcional ao salário mínimo, isso pode ser ajustado, desde que de forma escrita, e a proporcionalidade é algo que também está previsto na Constituição. Não seria nem justo ou razoável que uma pessoa que trabalhe metade do tempo de outro trabalhador ou apenas em metade dos dias de outro trabalhador tenha o salário de quem trabalha todo o período. E também não é razoável o que se tem colocado, muita gente tem falado, olha, eu vou simplesmente agora exigir que a pessoa trabalhe muito mais, vou colocar também no sábado. A nova legislação não veio para isso, para fazer com que se imponha o ônus agora como se fosse uma represália, como se fosse um castigo. Agora que você tem mais direitos, eu vou te castigar e vou fazer você trabalhar tudo. Não é isso, sempre... não se pode alterar as condições atuais e também, em contrapartida, se for contratar alguém dentro de parâmetros de proporcionalidade com tempo reduzido, que se faça o pagamento proporcional, não há problema nenhum. Aí está respondida a sua dúvida, Edneia. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, respondendo mais dúvidas que nós estamos recebendo aqui. Se você também tem, escreva, ligue para a gente. E mais, como os trabalhadores domésticos vão poder se capacitar também para atender os requisitos da função. Daqui a pouquinho.